manchetes dos jornais de hoje, por todo o país. Ontem, aí, entre 8h30, mais ou menos, e 9 horas da noite, a notícia que chegou para todas as redações é a seguinte: o ex-presidente Bolsonaro, ele foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por uma suposta tentativa de golpe de Estado em 2022. Ele é acusado de tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa. Caso a denúncia seja aceita pelo Supremo Tribunal Federal, o ex-presidente se tornará réu e terá que responder a um processo penal. Essa é a primeira vez que uma denúncia é feita contra um ex-presidente da República por atacar o Estado Democrático de Direito. Ao todo, 34 pessoas foram denunciadas, além do ex-presidente Bolsonaro. Também estão na lista de denunciados o ex-diretor da BIM, deputado federal Alexandre Ramagem, o ex-comandante da Marinha Almir Garnier Santos, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional Augusto Heleno, ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, Paulo Sérgio Nogueira e o ex-ministro e vice na chapa do Bolsonaro, general Braga Neto. Todos os investigados foram denunciados pelos crimes, os mesmos crimes que Bolsonaro. A PGR denunciou Bolsonaro e os demais integrantes aí dessa organização por liderança de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e deterioração do patrimônio tombado. Cabe agora ao Supremo Tribunal Federal decidir se aceita a denúncia. Se isso acontecer, Bolsonaro e os demais denunciados se tornarão réus e terá aí aberto uma ação penal com coleta de provas, depoimentos de testemunhas e defesa dos acusados. Ao final do julgamento, o STF poderá condená-los ou absolvê-los. Além disso, a defesa dos réus poderá apresentar recursos dentro do próprio tribunal. Vamos lá, quem fica com essa situação para resolver? Aí é a primeira turma do STF, do Supremo Tribunal Federal, que é formada por 5 ministros. Eles vão analisar se aceitam ou não a denúncia para abrir esse processo ou não contra o ex-presidente. Não há um prazo para essa decisão. Quem integra a primeira turma? Alexandre de Moraes, que é relator do caso, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Cristiano Zanin e Flávio Dino. A defesa do ex-presidente Bolsonaro já se manifestou e aí se diz indignada e se diz estarrecida com tudo que foi apresentado. Eles chamam tudo de uma narrativa fantasiosa. No texto, os advogados do ex-presidente afirmam que após quase 2 anos de investigações, não foram encontrados elementos que ligam o ex-presidente diretamente à suposta trama golpista. Regiane. Minuto, Regiane. Pois é. Mais um pouco de novo, mais uma semana que a gente fala da mesma coisa aqui, nesse tempo todo. Mas assim, Bolsonaro foi sim citado como um possível líder desse ato golpista justamente pelos posts, lives e reuniões que foram feitas onde ele estava ali na liderança, né? Assim, quem teve a possibilidade de assistir algumas dessas lives ou dessas postagens em redes sociais, viu que houve sim algum tipo de incitar a população a estar à frente dos quartéis, não de forma desordenada, não de forma arruaceira, mas sim de permanecer à frente dos quartéis. Isso houve sim, eu não vou citar qual rede social, mas foi alimentado, aquilo foi crescendo e no meu ponto de vista se fosse de forma ao contrária, pelo menos deveria ter chegado alguém naquele momento e falado assim, olha, vão para suas casas, né, se recolham aquilo que foi já foi eleito, né, o novo presidente foi eleito e pronto. Então assim, você vai juntando uma coisa a outra do que vem chegando até nós ao longo desse tempo e no final das contas, gente, o que eu só espero realmente, o que eu disse semana passada, que a justiça seja feita independente e que aqueles que são realmente culpados sejam punidos, porque a gente precisa de justiça nesse país. Kim Rafael, eu dei uma olhada durante a madrugada, bastante robusta a denúncia, e a gente não sabe de fato o que é verdadeiro, o que não é, delação, né? Tem muito baseado na delação. Quero te ouvir em 1 minuto. Pois é, em 1 minuto eu só vou falar o seguinte, Como é que é? Inelegibilidade ele já está imposta ao ex-presidente. Agora a denúncia nessas condições dos atos golpistas, etc., somando-se a vários fatos, acho que os fatos não tem nem vou comentar aqui, porque a gente falou o tempo todo sobre os fatos, se eles são justos ou injustos e como foi. Mas o processo em si,
ele, na verdade, é óbvio que chegaria a um ponto que o Bolsonaro seria responsabilizado, né? Imagina só um jogo de xadrez. Os peões foram lá depredar o patrimônio público. Dá um exemplo, no 8 de janeiro. Caiu o rei. Mas vai passar por várias peças até chegar o rei. E o rei tá chegando agora na primeira turma do Supremo. E é óbvio que eles vão receber a denúncia e vão começar a vincular o Bolsonaro como réu. E aí ele vai ser instigado como réu e aí vai se defender, etc. Só que eu não sei que impacto isso eleitoral vai ter, porque quando ele já foi inelegível, já foi decretada a inelegibilidade dele, ele não participaria de qualquer forma em 2026. Agora mata qualquer esperança. Qualquer esperança. Por quê? Porque muitos ainda pensam, os patriotas, né? Eu falo patriota de forma irônica, porque eu sou patriota, mas não considero do grupo líder que depreda patrimônio público. Esse é um ponto. Eles, por exemplo, né, pensam diferente. Né? Pensam que só porque Trump nos Estados Unidos, nossa, vai ter uma mudança radical no Brasil que o Bolsonaro vai ser presidente. Eu acho que vamos dar uma segurada, uma freada e tchau, até amanhã. Edivaldo, 1 minuto. Paulo, é curioso observar que são exatamente 3 militares que sustentam muito a narrativa do golpe, a arquitetura do golpe, né? Ambos, um foi comandante, né, do Exército à época, que é o Marco Antônio Freire, e depois o brigadeiro Carlos Almeida. Eles admitem ter sido procurados por Bolsonaro, né, que lhes propôs o golpe. Então você tem um elemento fundamental. Aliás, as declarações deles no processo são muito robustas, muito conclusivas, né? E aí o que cimentou toda essa história foi a delação premiada do Cid, e as declarações do Cid é uma peça extremamente interessante que dá essa robustez necessária a todo o processo. Mas eu quero lembrar que ontem à noite, por volta da meia-noite, isso foi muito bem articulado, entrou uma ação muito consistente, muito ampla nas redes, né, da direita, focado em 3 elementos. Primeiro, a anistia, a luta agora pela anistia, né, que pode eventualmente alcançar o Bolsonaro, mas não é bem assim. Também peças que demonstram a trajetória do Bolsonaro no governo, e uma terceira peça de quanto ele é perseguido. Eles estão trabalhando nesses 3 viés. E um volume gigantesco de material. Eu até coloquei lá um mecanismo para verificar essa questão de ampliação, em que tamanho vai alcançar isso, mas deve ter sido muito grande já. Então esse trabalho vai ser muito intenso a partir de agora. Vai haver momentos muito tensos a partir, né, desse momento até a peça ser apreciada, o que eu não sei quanto tempo, você pode me dizer, qual que é o tempo mais ou menos, a partir dessa denúncia, para que se decida ou não pela... Não tem prazo, pelo menos é o que está... Pela catação ou não, não tem um prazo definido, né? Cair numa das turmas, né? São 5 juízes dessas turmas, né? Então, é assim, a gente vai ter ainda muito desdobramento desse episódio. Mas de uma coisa é certa, né? Existe uma arquitetura do golpe, existe todos os elementos, existem todas as provas e não mais indícios tão somente de que houve uma tentativa, deixar isso bem claro. Agora resta a justiça cumprir a sua parte. Tupã, 1 minuto para você também. Paulo Caetano, eu discordo de tudo que foi falado aqui, que a Rê falou, que o Edivaldo Magro falou, que o Kim Rafael falou. Que golpe? Não teve golpe, teve manifestação. É outra coisa. Ninguém pegou as armas. Ficar na frente do quartel não tem nada de violência. Cadê a violência? Alguém tentou entrar no quartel para roubar a arma ou o tanque? Não. O que se cria hoje no Brasil é uma ideia de que houve um golpe. Como houve o impeachment da Dilma, ficam falando que foi golpe. Não foi golpe, não. Foi uma manifestação. A esquerda fez manifestações iguais durante vários anos. Então, Paulo Caetano, o que vai acontecer? Esse não vai andar para frente, porque do jeito que os políticos vêm conversando, a ideia de uma anistia ampla, geral e restrita vai acontecer querendo ou não querendo. Isso é coisa de poucos meses e talvez essa ação nunca seja julgada, Paulo Caetano. Daniel Matos, 1 minuto. Paulo, que era esperado, né? O óbvio ali, a denúncia vai ser aceita, Alexandre de Moraes, que é o relator, algo que todo mundo já imaginava desde o primeiro dia que o Lula assumiu. Claro que todo mundo espera a justiça, todo mundo espera a coerência de todos, e claro, de concreto, a única coisa que o Kim falou, o Bolsonaro de praticamente 99% está fora das eleições de 2026. E do resto, aguardar, mas o Bolsonaro pode preparar uma defesa
bem amplo, porque senão ele vai ver o sol nascer quadrado em breve.